Bom, eu quero perguntar sobre esse possível acordo, mas antes eu quero completar esse nosso papo falando sobre o efeito eleição. Eu já aprendi com o senhor que os DGs, eles controlam, né? Controlam o tabuleiro ali e pouco importa quem é o líder, né? Mas muitos acreditam que, por ser um ano de eleição nos Estados Unidos e ter o Trump como o grande favorito e o possível vencedor da corrida eleitoral, mudaria todo esse cenário, né? Então esse é um ponto, o efeito Trump, né? A partir de novembro, ano que vem. Mas também, até que ponto uma, um ataque mais agressivo desse pelo Putin não daria uma força ao Biden, né? Porque o Biden os Estados Unidos parece numa prudência, o Biden ele preocupado com as eleições, ou não o Biden, né? Mas o grupo que está governando os Estados Unidos, de não querer ir incisivamente, porque isso pode ter efeito eleitoral dentro dos Estados Unidos, né? Mas aí, se tem um ataque desse do Putin, seria a hora de mostrar força, né? Isso talvez pudesse dar um vigor maior para o Biden. O que o senhor pode falar em relação a isso, levando em consideração essa prudência do Biden, mas numa possível oportunidade de mostrar força e o efeito Trump depois? Vamos separar dois cenários. Não o Biden, né? Ele está com problema cognitivo, já não. Mas quem comanda os Estados Unidos, ele tem um modo de agir quando se fala de Ucrânia e outro modo de agir quando se trata de Israel. São dois lugares onde a política é distinta. Vamos lá. Quando é Ucrânia, o governo dos Estados Unidos quer botar lenha na fogueira. Manda arma, manda dinheiro, autoriza ataque dentro do território russo. Por quê? Para o Biden interessa a guerra com a Ucrânia, da Ucrânia com a Rússia. E por isso que você falou, você foi bem no ponto, é um dos argumentos do Putin. Eu fazer um ataque na Europa, eu vou estar ajudando a eleger o Biden. Ou os democratas, seja quem for o candidato. Okay? Então, aqui, o governo Biden, na Ucrânia, ele instiga, ele quer a guerra, ele aumenta rapidamente, digamos assim, os recursos alocados para que haja uma guerra que, segundo o pensamento do Biden, o torna um líder num momento difícil de guerra e o favorece. Quando se trata de Israel e Hamas, aí é uma situação distinta. Por quê? O eleitorado do Biden é, em grande parte, de esquerda. O Partido Democrata tem entre os seus eleitores muitos de esquerda, tá certo? E o eleitor de esquerda nos Estados Unidos apoia os árabes, apoia o Hamas. Vocês viram isso nas manifestações nas universidades americanas, universidades inclusive famosas americanas, como Harvard, onde as manifestações dos alunos foram pró-Palestina. Então, se uma grande parte do eleitorado do Biden é de esquerda, ele não pode apoiar decisivamente Israel. Por outro lado, se uma guerra estoura entre Israel, Hamas, Hezbollah e Irã, isso prejudica o preço do petróleo. Porque você vai bloquear ali toda aquela região que os Houthis já estão bloqueando a passagem de navios. Se o preço do petróleo dispara e o Biden já diminuiu em muito a reserva estratégica americana de petróleo para casos de guerra, o preço do barril dispara, inflação antes da eleição. Sim. Quem vai levar a culpa? O governo Biden. Sim. Então, o governo Biden não quer uma guerra no Oriente Médio de larga escala agora, porque prejudica os eleitores do Biden, que são de esquerda e querem e protegem a Palestina, e aumenta o preço do petróleo. Mas essa guerra que eles não querem no Oriente Médio, eles querem na Ucrânia. São dois cenários distintos, né? Então, nesse momento, o Biden está sendo questionado quanto à sua capacidade cognitiva depois do debate que houve, né? E há muita esperança em relação a Donald Trump. Mas eu queria lembrar a todos vocês que a eleição parece estar perto, mas em termos geopolíticos atuais, é uma eleição lá em novembro para ele tomar posse em janeiro. Até lá, muitas coisas ainda vão acontecer. E uma outra colocação, assim, apenas para a gente refletir um pouco, Glauber, é o seguinte:
Os DGs são tudo menos tolos. Eles não são bobos, são pessoas, são seres que pensam estrategicamente. Vamos lá, Glauber, vamos imaginar que você fosse um desses DGs. Você teria colocado Biden na corrida presidencial? E ele já, 4, 5 meses atrás, ele já apresentava problemas cognitivos, inclusive com laudo dos problemas cognitivos. Você teria colocado Biden na corrida presidencial? Pois é estranho, né? É estranho. Aí eu escutei uma tese, né? Não sei se faz sentido para o senhor, que foi colocado propositalmente para ele passar vexame inicialmente ali, né? Nos primeiros debates já passa um vexame, e isso daria aquele sentimento que precisamos de outro nome, e aí você empurra o que você quer, qualquer um, né? Não sei. Aí até especularam a Michelle Obama. Aí eu não sei até que ponto isso tem consistência. Qual é o impacto disso na imagem do Partido Democrata? Não é boa. Um partido que não sabe escolher seu candidato, né? Então, agora, após o debate com Trump, né, todos os grandes jornais americanos pediram para o Biden sair, né? Ele disse que só se acontecer alguma coisa vinda do céu, né, para ele sair. Muito bem. Nós temos a convenção democrata daqui a poucas semanas. Se você não quisesse queimar o filme do seu candidato, você não o pouparia até a última hora? Deixaria para apresentá-lo em cima da hora? Você sabe que se você apresenta um candidato antes, a possibilidade de ele ser fritado, se ele tiver muitas arestas, é muito maior. O ataque vem de imediato, né? Mas se você deixa para apresentar ele meio em cima da hora, é mais difícil levantar o dossiê e fritá-lo. Então, os DGs não são tolos. Isso aí é uma estratégia que eles estão usando. O Biden não estaria à toa, né? Não, ele está ali para tomar pancada mesmo. Sim. A função dele é absorver o impacto. Sim. Para depois você ter um motivo e colocar o seu verdadeiro candidato, que foi desde o início, mas ao qual você não queria que ele sofresse ataques, né? E um candidato mais palatável, né? Só que é um candidato, se o tempo passar, ele não se mantém em equilíbrio. Ele não tem estrutura para muito tempo de debate, muito tempo de pancadaria. Então você precisa colocar ele na reta final. Bom, voltando a essa questão, então, o governo atual dos Estados Unidos não tem interesse no conflito no Oriente Médio, mas tem interesse na Ucrânia, por um outro motivo. Vou dar um exemplo. Na Ucrânia, o mandato presidencial do Zelensky já acabou. Isso. Em tese, ele já deveria ter convocado. Legítimo, em tese, ele não deveria mais ser o presidente, teria que ter convocado eleições. Mas como a Ucrânia está sob lei marcial, lá a legislação deles permite que ele continue até que a guerra acabe, que ninguém sabe quando vai acabar. Nem ele tem interesse que acabe, então. Nem ele tem interesse, óbvio. Sim. Muito bem colocado por você agora. Muito bem, e se antes da eleição dos Estados Unidos aconteceu uma guerra quente? O que acontece com as eleições? Tem. Ou não? Não tem, né? Depende do clima, da intensidade do conflito, né? Então, a eleição é lá em novembro. Até lá, muitas coisas podem acontecer. Essa eleição poderá ocorrer ou não. Poderá ser com os candidatos atuais ou não. Então, é um momento em que prestar atenção no aqui e agora, acompanhar a dinâmica dos dias. Por exemplo, há um mês atrás, 2 meses, ninguém pensaria que o Putin ia lá na Coreia do Norte de novo, porque o líder da Coreia do Norte já foi na Rússia, e agora apertarem a mão, dirigir carro juntos. Tem uma foto do Putin dirigindo um carro e o líder da Coreia do Norte do lado dele, os dois rindo dentro do carro. Isso é uma coisa impensável. Então nós estamos num mundo, a dinâmica do jogo está tão rápida que as coisas acontecem em 1, 2, 3 semanas, muda completamente. Então, quando a gente pensa em eleição dos Estados Unidos, é importante acompanhar, é importante estar a par, mas é algo que está ainda muito distante. Está muito distante dentro da dinâmica do tabuleiro. Poderá ocorrer ou não? Pergunto, volto a dizer. Se houver uma guerra com ataque nuclear, mesmo que de armas nucleares táticas, vai ter eleição? Se houver sabotagens dentro do território dos Estados Unidos,
com ataque à infraestrutura sensível. São 19 subestações de energia elétrica só que você precisa explodir para acabar com a energia nos Estados Unidos. Se houver um ataque a essas 19 estações, acabar a luz elétrica, você vai fazer eleição com o quê? Pouco antes das eleições. Se houver uma explosão de armas nucleares táticas, não por um ataque da Rússia, mas porque uma arma nuclear você leva numa valise. Né? Então, há muitas possibilidades, todos esses cenários estão sendo analisados, seja pelo Homeland Security, que é a Agência de Segurança Interna, como pela CIA, etc., a National Security Agency, né? Onde a probabilidade de ocorrência está aumentando paulatinamente. A probabilidade, hoje, sabe-se, e foi o Burns, do FBI, ele deu um depoimento onde ele acha que um atentado interno nos Estados Unidos, a probabilidade de ocorrência está aumentando muito. Quais seriam as consequências de um atentado relevante em várias cidades americanas simultaneamente? Qual é o clima que você teria para uma eleição se isso acontecesse no final de outubro? Onde houvesse muitos mortos, energia elétrica parasse, fosse decretado estado de emergência. Eu estou só mostrando cenários né, que têm graus de probabilidade distintos, mas que não são desprezíveis. E o FBI está levando isso muito a sério. Né? A NSA está levando isso muito a sério. A CIA está levando isso muito a sério. Então, vocês podem procurar lá no canal, eu mostro os depoimentos no Congresso. Né? Não é um cenário desprezível. E o nível de probabilidade de ocorrência está crescendo paulatinamente. Eles disseram isso no Congresso. Então, volto a dizer, para voltar à questão do cenário da eleição presidencial dos Estados Unidos. Ainda em novembro, ainda é muito longe para nós sabermos como isso tudo vai acontecer. Agora, isso que o senhor colocou não necessariamente seria um ataque russo ou chinês, né? Os DGs provocando uma confusão interna na possibilidade de não ter sucesso na eleição. Sabendo disso, eu provoco um tumulto ali. É um atentado de falsa bandeira. Exatamente. Seria esse o alerta que o senhor deixou pra gente, né? É. Agora, eu vou ler aqui um superchat que tem muito a ver com o que nós estamos falando, que é da... Qual é o nome da moça? Já sumiu aqui, mano, Walter. O superchat correu. São muitas mensagens. Muitas. Tem uma moça que ela fala dos DGs. Metamorfose. Mental morfose, Isso, é isso essa mesmo. mesmo. Lê aí, mano, Walter, por Então, gentileza. Ela fala aqui o seguinte: professor, o que você acha da teoria que está circulando sobre os DGs quererem a volta do Trump para trazer a paz e depois repentina destruição? Gratidão. Olha, grato pela leitura, Walter. Você é uma estratégia muito comum, e os DGs fazem isso há muito tempo. Quem conhece o modus operandi deles, eles sempre apostam nos dois cavalos. Eles sempre apostam nos dois cavalos. Né? Você sempre tem um plano A e um plano B, Glauber. Então, por exemplo, é muito comum em eleições, aqui no Brasil se faz isso, o empresário doa dinheiro para os dois candidatos que estão na frente. Qualquer um que ganhar, você ajudou. Né? Então os DGs têm muito essa questão muito forte para eles. Né? Aquela famosa estratégia da tesoura, né? Ter duas pessoas que, na verdade, a vertente está relacionada ao mesmo financiador. E, muito bem. O Donald Trump, como um empresário, etc., sempre foi um cara ligado à questão capital. A ideia de trazer o Trump de volta para antagonizar e dividir mais ainda o país é uma ideia que é muito assim, familiar para os DGs. Agora, eu não diria que eles incentivariam o Trump a voltar para depois criar uma guerra, porque o Trump teria a capacidade ou o poder de impedir isso sob certos aspectos. Agora, pensa bem, Glauber, Trump é eleito, toma posse, no ano que vem começa o seu mandato, e ocorre um atentado numa grande cidade dos Estados Unidos, e isso é atribuído aos russos, ou atribuído aos chineses. Como é que ele faz para impedir uma reação? Como é que ele vai dizer para o povo que ele não vai reagir? Entende?
Não é muito fácil governar, principalmente quando você tem o sistema de inteligência trabalhando contra você, né? Então o presidente dos Estados Unidos pode muito, mas não pode tudo. Essa é a verdade. Um atentado de força-bandeira, que é a coisa mais comum que existe, deixa sempre o governante numa situação muito, muito complicada. Ele precisa prestar conta ao público.